Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Benecast. E hoje eu estou aqui com a advogada especialista em regularização de imóveis rurais. E a gente vai entender um pouco mais sobre como isso funciona. E também temos aqui como co-hosts hoje, nós temos dois. Meu amor, a rosa do meu jardim. Eu sou o cravo, ela é a rosa. Sempre falo isso, né? Tá ficando batido já. Ellen Viana. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ellen Viana, também sou uma Benecast e sócia proprietária da Seguro.com, corretora. E estamos aqui com a nossa convidada maravilhosa, Priscila Dantas, que vai falar sobre imóveis rurais. E também temos aqui como co-host hoje Felipe Guerra, que é paralegal lá no escritório, Marcelo Benevides Advogados, é especialista em direito registral e notarial, e hoje a gente vai ter um papo aqui muito legal, a gente vai ter 1 hora aqui de muito bate-papo dessa área de regularização de imóveis, uso capião, como é que isso funciona, é uso campeão, como é que é? Eu usei tanto que eu virei campeão do terreno, então eu ganhei o terreno. Urso capitão, tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Priscila, em primeiro lugar, cara, um prazer te receber aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Gratidão máxima. E, cara, fala um pouco de você. Como é que começou essa história de uso capião? Como que uma carioca começou a mexer com rural, agro? Qual foi o start que isso aconteceu na tua vida? Porque muitas pessoas devem estranhar, né? Com certeza. Eu queria agradecer você, Marcelo, você, Ellen, a presença de todos vocês aqui, o convite para estar aqui hoje no Benecast, um prazer enorme. E a minha história começou desde a origem da minha família. Meus pais nasceram no interior do Rio Grande do Norte, em fazendas, tanto meu pai quanto minha mãe no interior. Vieram para o Rio, se conheceram aqui. Meu avô era agropecuarista, por parte de mãe, meu bisavô era agricultor, então isso sempre esteve ali na nossa família. E aí, quando meu pai veio para o Rio, ele e minha mãe se conheceram aqui, comprou terras aqui no interior, na década de 70, 80, e a gente começou a passar os finais de semana de lazer ali com a família. Então, eu sempre tive uma relação muito boa assim, com essa coisa da natureza, com a terra, e justamente em razão disso, quando eu via meu pai tentando regularizar a propriedade dele. Na época, eu era advogada, eu ainda não era advogada, eu estava na faculdade, no FRJ aqui no Rio. E eu via o meu pai com muita dificuldade em conseguir regularizar, porque quem trabalha com imóveis rurais sabe que é difícil você encontrar profissionais bons para fazer georreferenciamento, para fazer a parte ambiental. E ele tinha muita dificuldade de encontrar profissionais. Eu vi ele dando aquelas, sabe, assim, tentando e não conseguia. Aí eu, na faculdade ainda, quando eu era estudante, eu falei, eu vou aprender sobre direito agrário. E na faculdade, para nossa surpresa, tem pouquíssimo. Pouquíssimo. Quase nada. Quase nada, exatamente. Aí, então eu tive que aprender literalmente na prática por meio do erro, errando e acertando. E aí eu fui fazendo a regularização da fazenda dele, aí depois eu regularizei de um tio, aí depois os vizinhos da região onde meu pai tinha fazenda me chamaram para regularizar, e aí eu comecei a trabalhar. Agora as pessoas pensam que no Rio não tem, que é só praia e que não tem área rural, mas nós temos. Quem não é do Rio, né? Sim. Quem não é do Rio tem essa imagem, mas a gente tem área rural sim, o interior da cidade, a gente tem muita área na região serrana, a gente tem ali indo para Angra dos Reis, aquilo tudo é rural. Então a gente tem área rural e pouquíssimos profissionais atuando nesse setor. Então, eu vi uma oportunidade ali, já trabalho com isso há quase 20 anos, com regularização de imóveis, e imóveis rurais é o que eu guardo no meu coração, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho muito prazer em fazer. Ah, que legal. E quem, assim, tem até um ditado que fala, né, quem compra terra não erra, né? Exato. Mas tem algumas vírgulas aí alguns parênteses que a gente deve fazer nisso, porque às vezes as pessoas compram, isso acontece muito lá no escritório, né, Felipe? Verdade. Doutor. Esses dias mesmo a gente estava atendendo um cliente, né? Isso deve acontecer com você também. Ah, não, eu comprei um imóvel, mas como que você comprou? Não, é porque ele tinha posse, e aí ele me vendeu a posse e disse que quando o uso capião dele ficasse pronto, ele ia passar para mim, né? E aí o uso capião ficou pronto e não passou para ele.
acontece demais. O Brasil, mais que 53% da área do nosso país, segundo o Embrapa, é área rural. E essa questão da posse, ela está muito relacionada com a colonização, com a forma como tudo foi acontecendo aqui no Brasil. Então, a posse, ela veio desde a época das capitanias hereditárias, com a divisão ali das Seis Marias, né? A forma como a coroa, né? O rei de Portugal dividia aquelas terras. Então, é, de fato, uma problemática no nosso país. E, em se tratando de área rural, a gente tem muita posse. O que é, ao mesmo tempo, desafiador, mas agora com os institutos a uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória, a gente consegue regularizar mais rápido e com menos custo para o cliente. Então, o fato de ter posse, para a gente que é profissional que atua com imobiliário e com regularização, é um desafio, porque no fundo é um trabalho ali árduo para você comprovar a posse, né? Mas eu tenho tido muitos bons resultados com o uso capião em meio rural. Mas, por incrível que pareça, eu não faço uso capião na modalidade rural. Em área rural, mas nunca fiz uma em modalidade área rural. Urbana. Não, urbana a gente faz também. Mas, por exemplo, você tem uma das modalidades, é uso capião constitucional especial rural. Especial. Especial, Sim. exatamente. 5 anos, né? 5 anos. Quais são os requisitos? Posse, mansa, pacífica, ininterrupta. Aí você tem que ter terrenos, né, em áreas rurais de até 50 hectares. 5 anos ali naquela posse, a família tem que estar morando ali, produzindo ali. E não pode ter nenhum outro imóvel em nome de quem está usucapindo. Então, isso é um limitador gigantesco, porque às vezes a pessoa tem um imóvel urbano que está no nome dele, aí ele não pode pedir o rural. E os 50 hectares também limita. Então, eu faço muito uso capião em área rural, mas na modalidade extraordinária e ordinária. Olha que incrível. Incrível. E sabe o que é legal? As pessoas acham, né, e é até importante a gente falar sobre isso aqui, e isso acontece muito lá no escritório também, nas redes sociais mais, tá? As pessoas acham que o Instituto da Uso Capião e da adjudicação compulsória, mais da Uso Capião, que é coisa de invasor de terras. Né? Exato. Alguns até falam, você é do PSOL, porque você tá querendo que as pessoas invadam. Exato. Eu só vou lá e pum, apago, né? Pum, apago. Eu tenho muito hater nesse sentido, porque as pessoas elas não entendem que a uso capião, ela não é só para aquela pessoa que viu um terreno lá, cuidou daquele terreno e ficou nele durante 5, 10, 15 anos residindo naquele terreno. Na verdade, a uso capião ela é para fins de regularização. Porque como você falou, 53% da área rural é não regularizado. Né? 53% da área do país é rural e metade tá irregular. Tá irregular. Isso aí. Então, teve um estudo, acho que foi em 2019, eu vou pedir para a Luísa depois colocar aqui na tela, que 60% dos imóveis urbanos estão pendentes de regularização. Né? Não são urbanos, imóveis na cidade, eles não estão regularizados. Então, assim, isso é um pouco também da nossa cultura brasileira de não postergar, né? De não querer pagar ali um imposto, de não querer pagar uma taxa. De não ter o trabalho também, de regularizar o imóvel. Entrar em contato com o advogado. As questões relacionadas aos custos também, de assumir algumas responsabilidades. Eu acredito que a grande maioria dos clientes que acabam chegando lá no escritório são clientes nesse sentido. Tem clientes também que acabam protelando, resolver questões... não priorizam. Verdade. De regularização através do inventário, que depois foi feita uma sessão de posse. Enfim, recentemente a gente acabou regularizando, na verdade, através de uma adjudicação compulsória, através de várias sessões, foram mais de 10 sessões de posse. E de um órgão, não é um órgão público, mas é foi até privatizada recentemente, né? Essa empresa. E vocês fizeram na modalidade extrajudicial? Extrajudicial. Que legal, que bacana. A adjudicação compulsória extra. Excelente. Quando a gente viu a nota devolutiva para pagar o imposto, ficou os dois olhando assim um pra cara do outro. Caraca, pra pagar o imposto, 30 e poucos mil, tá bom. Manda pra eles. Porque normalmente pra eles não é nada. A nota devolutiva no sentido de pagar o imposto porque tá tudo resolvido. Né? Já tá tudo certo, né? Então, de parabéns. Então, a gente ficou muito satisfeito com esse procedimento de adjudicação compulsória. E acaba que na uso capião ocorre da mesma forma, né? As pessoas vão protelando, mas o importante é que hoje em dia tem isso, né? Tem as modalidades extrajudiciais que facilitam muito no sentido de celeridade, né? Muito embora o procedimento ainda seja moroso, porque há necessidade
de que seja feito de uma forma minuciosa. A notificação dos órgãos. Por conta do examinador. A gente não está falando de um juiz, né? A gente está falando ali de um tabelião e do examinador, né, doutora? Excelente. Você sabe, Marcelo, que isso que você falou acontece comigo também. Quando a gente fala a palavra uso capião, as pessoas associam a invasão. Dão um pulo. Eu até ia fazer um vídeo nas redes sociais explicando, gente, invasão não quer dizer uso capião, não são sinônimos. Muitas pessoas têm até fazem escritura de cessão de direitos possessórios. Então, a posse ela é passível de compra e venda, é um direito autônomo, tem valor econômico. Super reconhecida no direito imobiliário brasileiro. Exatamente. Então, tanto é que tem ação de manutenção de posse. Exatamente. Né? Você hoje em dia pode inventariar posse, então existem diversas possibilidades. Mas sem sombra de dúvidas tem um pouco a ver com essa mentalidade do brasileiro de estar postergando, de não querer pagar o imposto. Mas em se tratando de áreas rurais é fundamental, porque se você não tiver a propriedade no seu nome ali, você não consegue financiamento para desenvolver as atividades, você não consegue fazer os cadastros e tem ali uma série de restrições. É aí que eu ia chegar nesse ponto, desculpa. É nesse ponto que eu ia chegar. Eu vou deixar você concluir, que é se a pessoa realmente precisa regularizar. Porque tem muita gente que olha aquilo lá e faz aquela conta e fala, pô, vou regularizar? Precisa? Entendeu? Fala, desculpa de interromper. Então, doutora Priscila, o que acontece? Trazendo um pouco para o meu negócio, né, que falando sobre o seguro do agronegócio, é imprescindível que seja o proprietário que vá fazer o seguro. A titularidade do seguro tem que estar no nome do proprietário. Até para fazer tanto o seguro da propriedade, como também da sua atividade ali, do cultivo, tudo isso. Então, sem isso, não tem nem como começar até se proteger na parte do tocante do seguro mesmo. E aí, o que você vive sobre isso? Porque pelo que vocês estão falando, é muito comum não ter, né? A propriedade, né? A propriedade do... É muito comum. Mais da metade dos imóveis rurais, eles estão irregulares. E é essencial essa regularização. Por quê? Seguro para agronegócio é fundamental. O proprietário ele tem que ter. Se ele desempenha ali uma atividade, é importante que ele tenha seguro. E muitas vezes o proprietário ele perde a oportunidade, quando ele não tem a propriedade no nome dele, de um investimento ali. Depois eu vou citar um exemplo com usinas solares, muito interessante que aconteceu aqui no Rio. Ele não consegue, por exemplo, a autorização do órgão ambiental, ele não consegue fazer o cadastro ambiental rural, ele fica com uma série de restrições de financiamento. Se ele for precisar de financiamento para ali desenvolver a safra, para comprar os grãos, para poder desempenhar a atividade, ele não vai conseguir. Então, de fato, hoje, o primeiro passo são 4 pilares na regularização. O pilar imobiliário, o pilar ambiental, o pilar fiscal e os cadastros. O primeiro passo é o pilar imobiliário. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui no Rio. Teve uma época que teve um boom de implantação de usina solar. E muito interessante essa questão do seguro que você falou, porque essas usinas, o investimento nas usinas solares, que são aquelas usinas com placas fotovoltaicas, são gigantescos. Uma usina de 5 mega, por exemplo, são 25 milhões. Então, precisa do seguro para esse tipo de negócios. E essas usinas, elas são implantadas em áreas rurais. O que acontecia? Teve esse boom aqui no Rio, muitas empresas de São Paulo querendo investir aqui para montar essas usinas solares para vender, para comercializar a energia. E aí o que aconteceu? Muitos proprietários perderam a oportunidade de alugar as áreas porque estavam irregulares. Mas muitos. E eram contratos bons, contratos de 20 anos, alugando as terras. Então, hoje é imprescindível, se você quer desempenhar um business ali, um negócio dentro do imóvel rural, seja agricultura, seja pecuária, seja usina solar, seja outra atividade, você precisa estar com a propriedade no seu nome. E aí o lado bom, porque aí a gente trabalha mais para regularizar esses imóveis. Sim. Com certeza, com certeza. Desculpa, até sobre o seguro ambiental também. Fundamental. Tem que ter, não tem como. Tem que ter. Pensar em todos esses ramos, né, que precisa de seguro e você não está com o imóvel regularizado, então você não pode nem pensar em fazer um seguro. Exatamente, exatamente. É essencial. Para quem hoje tem atividade no campo, ter um seguro é essencial. E muitas vezes eles precisam da obtenção desse crédito. São financiamentos com valores altos. O banco não vai financiar se a propriedade não estiver no nome da pessoa. Esse é o primeiro pilar ali. Esse é o início de tudo. Sem o imóvel estar regular, a pessoa não consegue desenvolver a propriedade. E o custo, gente, de imóveis rurais, a manutenção
é altíssimo. É um custo absurdo. Não só o custo de manutenção de cerca, funcionário, mas o custo que você tem ali com os impostos da atividade, com o imposto territorial rural, custo de contador, custo para fazer o cadastro ambiental rural. E você está investindo, né? As melhorias que você faz dentro do próprio... Maquinário, né? Maquinários, investimentos. Galpão, silo, galpão, trator, colheitadeira, tudo isso. Realmente, é um investimento grande. Mas assim, para quem quer regularizar, né, tenho certeza que tem muita gente que está vendo aqui, pode estar nessa situação, e para quem quer regularizar, qual o primeiro passo que essa pessoa ela tem que seguir? A gente sabe que na uso capião urbana é aquilo, né? É o básico, né? Posse mansa e pacífica, ininterrupta, durante no mínimo 5, 10 ou 15 anos, a depender da uso capião. É a mesma coisa no uso capião rural? É bem parecida. A diferença que a gente tem hoje no país, a gente passa por essa questão da reforma agrária, né? Então, quando você tem rural, você tem, eu costumo dizer assim, você tem a propriedade, que é aquela propriedade que está irregular, mas é particular, e você tem aquelas propriedades ali que na verdade, são imóveis, que tem muita ocupação, assentamento, e aí a forma de regularização é totalmente diferente. Com o INCRA, se for terra devoluta da União, se for terra devoluta do Estado, é com o órgão estadual. Então, esse é um procedimento bem diferenciado e que é muito comum em áreas rurais. Mas eu atuo mais na prática de imóveis particulares. Quando a gente tem imóvel particular, o primeiro passo é você entender como é que aquele cliente chegou ali, como é que ele comprou, se ele tem um instrumento particular, se ele tem ali uma escritura de cessão de direitos possessórios. Porque, às vezes, a pessoa tem um instrumento e não regulariza. Às vezes é só fazer a escritura. Não pagou o imposto. Tem muita gente que nem sabe. Ele acha que aquela escritura ali, né, aquilo ali já é o documento que dá a ele a propriedade do imóvel. Isso acontece muito. Muito, exatamente isso. Então, um dos trabalhos que a gente desempenha nas redes sociais é levar a informação para as pessoas saberem que não basta ter a escritura. Você precisa também levar a escritura para o registro. Então, o primeiro passo é fazer essa análise. O uso capião, sem sombra de dúvidas, hoje é um instituto muito utilizado para regularização de posse. A gente tem que ver se atende os requisitos. Atendendo os requisitos, a gente dá início lá ao procedimento extrajudicial, que leva um tempo. Aqui no Rio é mais demorado. Estava conversando com uma amiga minha de BH, ela falou, Priscila, aqui no interior a gente faz um uso capião em 8 meses, extrajudicial. Tempo recorde, né? Falando aqui no Rio, a gente sabe que... Quanto tempo vocês estão levando lá? No mínimo relativo. Um ano e meio. No mínimo um ano e meio. Basicamente, até porque a gente sabe que a uso capião, ela sempre vai ter uma nota devolutiva. A gente sabe que é impossível a gente protocolar uma uso capião sem nota devolutiva. Exato. E a partir disso a gente vai trabalhando. Então, eu acredito que basicamente seria esse tempo de um ano e meio. Na verdade, na realidade, nós levamos mais tempo nos preparativos, no recolhimento da documentação necessária para dar entrada na uso capião, do que propriamente no processo no RGI, né? Porque, às vezes, tem coisas na ata notarial que a gente precisa discutir com o tabelião, né? Que tem coisas ali que a gente, às vezes, diverge. Olha, isso aqui a gente acha que não é assim, isso a gente pode botar de uma forma melhor. E, às vezes, esse é o tempo que leva. Às vezes, o próprio cliente, ele quer participar ativamente desse processo da elaboração da ata notarial. Ele quer ver, ele quer estar com o tabelião, ele quer entender como tudo aquilo ali vai funcionar, entendeu? E eu não julgo, né? Eu acho que talvez se eu estivesse no lugar dele, se fosse um imóvel meu, que já é um imóvel que está na família há muitos anos, talvez eu quisesse fazer a mesma coisa. Mas são muitos detalhes, né, Priscila? São muitos. O imóvel rural, ele é diferenciado, porque a legislação é multidisciplinar. Então, você tem ali questões fiscais, questões ambiental hoje é uma questão seríssima. E os proprietários, muitas vezes, eles não têm o conhecimento da legislação. Não sabem qual é o percentual de reserva legal que tem que ser instituído. Outro ponto também, assim, que eu vejo muito, compra e venda de fazenda. A pessoa chega super animada, vai lá, visita a fazenda, entra, vê aquela... eu quero. Aí compra sem fazer a diligência. E aí, quando vê,
não é uma compra de um imóvel, um apartamento que você tem que ver ali o IPTU, tirar as certidões, tudo certo. Você tem que fazer uma análise, levar uma pessoa lá, um técnico ambiental, para ele poder analisar se a reserva legal foi instituída, se o local da reserva legal, que é essa área de preservação, que é obrigatório por lei, pelo novo Código Florestal, se o local foi preservado, se teve algum tipo de desmatamento. Então, quando você fala de propriedade rural, tem muitos detalhes que você tem que verificar, porque isso tudo pode ser passivo lá na frente, se a pessoa não faz essa diligência prévia antes de comprar o imóvel. Agora, a primeira coisa quando você vai... Tem cliente meu que quer comprar posse. Não, eu quero comprar posse porque posse é mais barato. E eu vou correr o risco da regularização. Aí a gente mostra para ele quais são os riscos. Mas se ele quiser comprar posse, tudo bem, entendeu? Não, e basicamente o que você está me falando, vou chegar nesse ponto da posse, mas basicamente o que você está me falando, tem que fazer uma due diligence para comprar uma due diligence imobiliária rural. Exato. Né? Tem que analisar, não é só analisar as certidões. Mas essa questão da posse, né, e muita gente talvez por ignorância, e eu não digo ignorância no sentido de ser ignorante, mas no sentido de não conhecer, por ignorar ali essa parte do direito, né, que o advogado imobiliário ele tem constante contato com isso, acaba achando que tem essa mesma visão que esse teu cliente falou. É mais barato comprar a posse, porém tem os riscos. E aí eu queria que você falasse um pouco desses riscos de quem está adquirindo um imóvel através de posse, porque isso serve, né, Felipe? Tanto para o rural quanto urbano, né? É verdade. Isso ocorre também nos imóveis urbanos, né? Constantemente. Às vezes a pessoa acha que tá fazendo um bom negócio, como o caso da compra de uma fazenda, e aí tá gerando um problema futuro para ele, né? Então acredito que nesse sentido é importante a due diligence para isso, né? No caso do imóvel rural, a análise de riscos, a due diligence, ela é importante por quê? Primeiro, tem gente que compra e vende, fica comprando e vendendo posse, mas está comprando e vendendo, às vezes, um imóvel que é da União, um imóvel que é terra devoluta, e a pessoa que está comprando não sabe. Tá ali um papel, a pessoa está lá na posse, ela não sabe se é da União, se não é, e compra aquela posse e nunca vai conseguir regularizar. Nunca. Porque não é possível, por exemplo, usucapiar um imóvel público. Então, esse é o primeiro passo, assim, que as pessoas não têm o conhecimento. Quando não é um imóvel público, por exemplo, quando é um imóvel de particular, mas que não está regularizado e você está comprando a posse, eu brinco assim, tem que ver a matrícula. Se tiver matrícula, quem está constando lá como proprietário? Fulano. Se fulano se endividar e não tiver outro bem para pagar a dívida, o teu imóvel que você está comprando a posse vai responder lá, porque na matrícula é ele que consta como proprietário, não você. Exatamente. Então a gente tem que explicar isso tudo de uma forma assim muito simples, porque é difícil. O nosso direito é difícil, nossas leis são difíceis. É difícil. Pra gente que estudou tanto já é difícil, você imagina pro leigo, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de esmiuçar, explicar. E hoje eu falo, assim, os meus clientes que me procuram para análise de riscos, eu falo, gente, é fundamental a análise de riscos. É fundamental. Porque os passivos são inimagináveis, assim, especialmente os passivos ambientais, em se tratando de imóveis rurais. E falando de risco é uma coisa que eu entendo. Risco é uma coisa que eu entendo. Eu jamais compraria a posse. Jamais. Não importa quanto é mais barato. Mas eu acho que é um pouco também cultural. Algumas pessoas, elas querem esse risco. Não, eu quero comprar mais barato. Eu quero... Achando que tá fazendo um bom negócio e não tá. Sim, eu conto sempre uma história. Quem acompanha lá o canal já deve estar de saco cheio de ouvir essa história, mas eu sempre conto essa história de uma cliente que procurou a gente, acho que foi em 2015 ou 2016, desesperada, dizendo que tinha recebido uma intimação de um oficial de justiça da Justiça do Trabalho que aquele imóvel ali tinha sido ou ia ser levado, não, já tinha ocorrido leilão. Nossa. Alguma coisa assim, uma intimação para, acho que era de missão na posse, né, de alguém que tinha arrematado esse imóvel, né, e ela recebeu essa intimação. Prestem atenção nesse caso, acompanhe essa história aqui comigo até o fim. E aí ela desesperada, por quê? Era um imóvel na zona norte aqui do Rio, um imóvel com uma metragem, acho que é olaria, não lembro agora, com uma metragem bacana, ela tinha feito piscina, botou uma churrasqueira, o imóvel estava maravilhoso, né? E assim, quem arrematou se deu muito bem,
porque só é dono quem registra. Essa é uma máxima do direito imobiliário. Você só é dono quando você registra lá a escritura no cartório de registro de imóveis. E o que aconteceu com essa nossa cliente? Ela recebeu essa intimação dizendo que o imóvel tinha sido arrematado, né? Uma emissão na posse, que é uma ação judicial para desocupação. E aí, ela desesperada falou, não, mas espera aí, deixa a gente entender o que aconteceu aqui. Eu comprei o imóvel, esse imóvel é meu. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E chorou comigo no telefone. Eu fiquei, nossa, mal demais. E aí a gente foi analisar, eu e meu ex-sócio na época, a gente foi analisar o caso e concluímos o quê? Ela realmente comprou esse imóvel. Só que ela comprou esse imóvel de um terceiro, ela fez a escritura em cartório de notas, tudo normal, bonitinho, mas na época ela não tinha o dinheiro para pagar a taxa. O ITBI? A transmissão? A transmissão. E aí ela não tinha o dinheiro para pagar. E aí ela não pagou. Então ela ficou com a escritura, acreditando que aquela escritura era suficiente para protegê-la em relação... Era um papel oficial, doutor. Era um papel... Eu fiz no cartório, doutor. Eu fui no cartório, mas ela não fez o registro e... A gente entrou, a gente como terceiro interessado, explicamos tudo, mas o direito não dá guarida nesse sentido. Não socorre os que dormem. Não socorre os que dormem e ela perdeu o imóvel. Meu Deus. Ela perdeu. A gente ainda conseguiu enrolar, manter ela no imóvel durante algum tempo, mas depois ela teve que sair mal, mas teve que sair, enfim. Mas por quê? Por um erro dela. Então o risco de você não regularizar um imóvel, e a gente está falando de um imóvel residencial urbano. Agora, no teu caso, imagina essa pessoa que tem lá toda a produção dela agrícola, agropecuária. Um investimento de milhões, às vezes. Cara, como? É uma conta que na minha cabeça... Não fecha. A gente, como advogado, e vê isso sempre, não fecha. Não fecha. Não fecha. Então, o risco... É gigantesco. E eu brinco que o risco ele vai além desse risco da propriedade em si, de você perder a propriedade. Tem um risco, que é o risco ambiental, que é o seguinte, por exemplo, você compra um imóvel, você não fez a diligência ambiental. O antigo proprietário cometeu ali algum dano ambiental, que só vai ser descoberto depois que você foi emitido na posse. A obrigação ambiental tem a responsabilidade tríplice, né? Mas a obrigação ambiental, ela acompanha a coisa, é próprio terreno. Caramba! E aí, o novo dono, que não cometeu aquele ilícito, digamos assim, ele pode vir a responder por um dano ambiental causado pelo antigo proprietário. E aí, até você comprovar que não foi ele que causou, que quem causou foi o antigo, que não tem um nexo causal ali entre o dano, é um imbróglio. Então, de fato, essa questão ambiental ela tem que ser levada muito a sério, porque o passivo pode ser altíssimo. As multas ambientais são altíssimas. Altíssimas, e pode até ter crimes, né, sendo incorridos ali. O crime, ele acompanha quem fez, de fato. Nesse caso, o antigo proprietário que cometeu, ele que vai responder, não pode ser o novo. Mas a dor de cabeça é gigantesca ali, em termos de indenização, em termos de ter que se defender no âmbito administrativo junto ao órgão ambiental. Então, não é brincadeira comprar propriedade rural no Brasil, não. Tem que fazer essa diligência. A diligência, ela passa por 4 fases. A due diligence. A due diligence. Você faz a fase imobiliária, que é a propriedade. Você faz uma fase dos cadastros, que são todos os cadastros obrigatórios. Você faz a fase fiscal para entender se o ITR está sendo pago. Outro dia, um cliente com uma autuação de ITR de R$600 mil. Porque o valor da terra nua, a Receita entendeu que não estava adequado. Então, até nisso você tem que se preocupar quando você vai comprar um imóvel. Deixa eu dar uma olhada aqui no ITR, como é que ele está precificando esse ITR. Porque quem define o que é terra nua e terra produtiva, né, é o proprietário. Isso, é o proprietário, Só que se tiver uma fiscalização... Isso aí. Isso pode ser, né? E outra, a gente tá falando alguns termos aqui, né? Que pra gente são comuns do dia a dia, mas eu sempre brinco o seguinte, eu falo o seguinte, a gente tem que falar para uma criança de 8 anos. Então ficou aqui na minha cabeça. Explica para o pessoal que tá assistindo a gente, o que é terra devoluta? Terra devoluta é o seguinte, é aquela terra que o pessoal fala, não é terra própria da pessoa e é uma terra que não tem uma destinação. Então, as terras devolutas hoje, você tem terras devolutas da União Federal e terras devolutas dos estados. São terras que hoje o governo está utilizando para tentar fazer aí uma divisão, reforma agrária e tudo mais. Agora, qual é a grande questão da terra devoluta? Muitas pessoas
ocupam terras que são devolutas, e aí tem toda uma discussão sobre a regularização dessas terras. Quem tem o ônus da prova de provar que a terra é devoluta é o Estado, é o governo, é a União. E muitas vezes ele não consegue essa comprovação. Então surge aí toda uma questão com relação à regularização de terras devolutas, que é, sem sombra de dúvidas, um dos setores mais difíceis, porque você depende do governo, você depende do INCRA, você depende de uma série de órgãos ali para você conseguir. O órgão tem que querer regularizar aquela terra por meio dos assentamentos, por meio dos títulos, por meio daquela ocupação que foi sendo feita ali. Não é simples. Questões relacionadas à regularização de terras devolutas. E da mesma forma, propriedade nua e propriedade produtiva, terra produtiva, a divisão do ITR. O valor da terra nua. A terra nua é aquela terra sem nada, sem as benfeitorias, é como se fosse a terra mesmo, entendeu? A terra nua sem plantio, sem... Isso. A terra nua ela pode ser utilizada para aquela questão do carbono. Então, na verdade é o seguinte, hoje em dia você tem todo com essa questão da sustentabilidade, esses projetos, né, que as pessoas falam que são projetos de carbono, isso tudo é utilizado em áreas florestais, em hectares que tem ali áreas de preservação permanente, área de reserva legal, só que para você conseguir aprovar nesses projetos tem que ser muita área. Então a gente está falando de áreas na Amazônia, porque você tem que ter uma quantidade muito grande para que o projeto se viabilize. Porque entendeu? o governo paga um valor para você manter essa área florestal, né? Porque o que acontece hoje, quando a gente fala de ambiental, uma das maiores obrigações do proprietário rural é fazer o cadastro ambiental rural. O que é esse cadastro? Nada mais é do que um sistema, é um cadastro que você coloca ali todas as áreas de interesse ambiental da propriedade. Se tem área de reserva legal, se tem área de preservação permanente, vegetação nativa, servidão ambiental. Aí você coloca isso no sistema, que é o SICAR, que é o Sistema Nacional. Alguns estados têm um sistema próprio. E aí o órgão ambiental ele vai analisar aquilo ali. Qual é o objetivo do cadastro ambiental rural? Um mapeamento. O governo quer saber todas as propriedades ali, quais são as áreas ambientais, por questões de preservação da fauna e da flora, diminuir a problemática dos desmatamentos. Então, esse é o primeiro passo, é o cadastro ambiental rural. Só que o grande gargalo hoje são as áreas de reserva legal, que são áreas que o proprietário não pode fazer nada, não pode construir, não pode fazer nada. Na Amazônia Legal, por exemplo, é obrigatório 80%. Você compra uma propriedade lá em área de floresta, 80% daquela propriedade, você não pode fazer nada. Preservação. E a preservação, ela tem um custo para o proprietário. Porque você tem que murar, você tem que botar cerca, você eventualmente ali, você vai ter que cuidar daquela área. Então, é um custo alto para o proprietário. E muitas vezes o proprietário não sabe disso. Ele tem a área de preservação permanente ali, acaba desmatando um local que não pode desmatar. Então, hoje, na minha opinião, assim, um dos maiores gargalos em se tratando de regularização de imóveis rurais é a questão ambiental, é a questão relacionada às áreas de reserva legal, área de preservação permanente. Que está muito em evidência. Muito, muito. A fiscalização está em cima? Está em cima, especialmente no centro-oeste, no norte. Com drone, né? Eles estão fiscalizando com drone, né? Fiscaliza com drone, eles vão na propriedade, eles fazem uma verdadeira fiscalização. Está cada vez mais... Tem uma limitação. Eu lembro que do ambiental teve um caso que surgiu pra gente lá, que tinha um córrego que passava, lembra, Felipe? Isso mesmo. Tinha um córrego que passava na propriedade e a nossa grande dúvida, depois a gente conseguiu resolver à época, era se o imóvel ele poderia se aproximar tanto do córrego. Você tem lá um limite. Uma limitação, mas graças a Deus estava na limitação. Ótimo. E a gente conseguiu regularizar esse imóvel também. O imóvel até grande. Né? Na verdade era pra gente, isso na verdade era um desmembramento, né? Mas acabou que a gente fez um uso capião de um imóvel que estava dentro do terreno. O desmembramento a gente vai fazer depois. Mas pegando essas questões que a gente está falando, que são complicadíssimas, eu queria que você falasse um case especial teu e que você viu aquilo, você falou, porque lá no escritório tem muito isso, né, Felipe? Chega lá na mesa e a gente fala, cara, meu Deus, isso aqui, como que a gente vai fazer? A gente quebra a cabeça para achar um caminho e consegue encontrar, né? Às vezes até a gente acha que é o óbvio, mas não é o óbvio. Queria que você falasse um pouco pra gente. Um caso interessante. Eu vou contar um caso interessante aqui, até dentro dessa pegada ambiental. O cliente se apaixonou por uma fazenda no sul de Minas, foi lá, comprou... Adoro sul de Minas. Meus pais têm fazenda lá em Caxambu.
Adoro. São Lourenço, Caxambu, muito bom. Adoro. Clima muito bom. Eu estive, eu acho que no evento do Rotary. Lambari também. Lambari, ali é muito bonito. A gente já passou carnaval lá. É muito bom. E aí ele comprou a fazenda, se apaixonou pela fazenda, foi lá, a parte imobiliária estava ok, o proprietário constava na matrícula, aí ele fez uma análise por ele mesmo ali e comprou a fazenda. Depois que ele chegou na fazenda... Essa análise por ele mesmo que quebra. Meu Deus Exatamente. Do céu. Tirou as certidões, foi no cartório, fez a escritura, tal. Aí comprou a fazenda, registrou no nome dele. A fazenda tinha área de reserva legal dentro do percentual, 20% lá nessa parte de Minas. E aí ele, todo feliz, 2 a 3 anos depois, ele estava com um amigo que era técnico de ambiental e foi passar um final de semana na fazenda e percebeu que parte da área da reserva legal da fazenda, ele viu lá nas imagens, tinha sido construída, que o antigo proprietário tinha construído em parte da área de reserva legal. Uau! E a área já estava totalmente construída, era uma área de lazer gigantesca da fazenda, que tinha campo de futebol, que tinha área externa, piscina, e tudo aquilo tendo sido feito em área de reserva legal. E ele descobriu isso. Você imagina o desespero da pessoa? Porque, mal ou bem, a propriedade é dele agora. Então, ele responde por esse tipo de coisa. Acabou que nessa situação não teve nada de mais grave, mas... isso fica... Não foi autuado. Não foi autuado. Por enquanto. Ui, meu Deus. Nem será. Nem será. Caraca, meu Deus, hein? Não, eu tô falando porque... Por enquanto, a gente não sabe. Futuro não, Deus já não tem. reverteu. Foi resolvido. Não, e aí ele ficou muito angustiado durante um tempo, porque de fato você fica ali apreensivo. E aí foi quando eu conversei com ele, depois ele veio me procurar, eu sentei, contei, expliquei os riscos, e eu falei para ele, isso é o caso típico de por que a gente tem que fazer a análise, a due diligence antes, para evitar esse tipo de problema, entendeu? Outra coisa, due diligence, as pessoas estão ouvindo a gente falar de due diligence. Due diligence é a devida diligência do inglês. Isso começou a ficar famoso aqui no Brasil, a tomar forma com a Lava Jato por conta dos processos de compliance que a Petrobras começou a instituir. Só que a due diligence que a gente está falando é imobiliária. Então é o quê? É a devida diligência em tudo que precisa ser diligenciado para você poder comprar o teu imóvel com segurança, sem ter dor de cabeça, sem ter que se apurrinhar depois. Surgiu um débito aqui, isso... Na área, pelo que a gente está conversando aqui, confesso para você que eu não sabia, porque a gente realmente não atua na Uso Capião Rural, é mais complicado ainda do que na Uso Capião Urbana, né, Felipe? Pelo que eu percebi, é muito mais complexo. É muito mais complexo. De fato, entendo que é indispensável, não que na urbana não seja, mas é indispensável a presença desde o início de um advogado especialista, né? Com certeza. A rural, a Uso Capião Rural, ela exige documentos que a urbana não exige. Então, você tem que apresentar o CCIR, que é o Certificado do Cadastro do Imóvel Rural, que é o documento junto ao INCRA do Imóvel Rural. Você tem que apresentar o Cadastro Ambiental Rural. Você tem que apresentar ali o georreferenciamento, que é o quê? A medição do imóvel, planta e memorial descritivo, mas com RT do profissional que fez a medição, e certificar no INCRA, acima de 25 hectares. Então, tudo isso faz parte da Uso Capião Rural. Porque você, além do instrumental normal da Uso Capião, que são os documentos da posse, que você tem que comprovar a posse, você tem que juntar toda essa documentação. E muitas vezes o possuidor, quando ele não é proprietário, ele não está muito preocupado com o cadastro ambiental rural, não tirou o CCIR. Então tem um trabalho prévio ao Uso Capião, que é esse trabalho de tirar esses documentos, esses cadastros, porque o oficial do cartório vai exigir que você apresente essa documentação. Então, rural, assim, quando vem, eu fico super feliz quando vem uma Uso Capião rural lá pro escritório, que eu falei, isso aqui, a gente vai, domina. Muito bom. E assim, agora eu vou chegar num ponto aqui que as pessoas quem estão assistindo a gente devem estar se perguntando, e até esses dias um cliente falou, doutor, não vou fazer holding porque é caro. Eu falando, meu amigo, caro é relativo. Porque caro é você perder boa parte do teu patrimônio ainda em vida por falta de um planejamento fiscal, por conta de falta de um planejamento tributário, por falta de uma otimização na gestão do teu patrimônio. Caro e relativo, né? E aí eu quero te perguntar, é caro fazer uma Uso Capião Rural? O Uso Capião Rural
não é um procedimento dos mais baratos, porque, por exemplo, se você tiver que fazer um georreferenciamento, você tem que contratar equipe para fazer medição. Então, a usucapião rural, ela é mais cara que a urbana, sem sombra de dúvidas. Até pela quantidade de terra ali que a documentação toda. A própria complexidade número de horas, né, trabalhadas, responsabilidade. Valor do patrimônio. É mais caro. Você pega pelo valor do patrimônio, você pega por essa questão... você acaba tendo que fazer ali um trabalho meio que multidisciplinar, porque você tem que lidar com topógrafo, porque você vai precisar fazer o georreferenciamento. Você tem que lidar com o contador, porque vai ter que estar com os ITRs todos quitados para você conseguir fazer. Você tem que lidar ali com o ambiental, porque se não tiver o cadastro ambiental rural, você não consegue fazer o usucapião. Tem que lidar com o INCRA. Então, ela exige de você esse conhecimento multidisciplinar e, por tudo isso, acaba sendo um pouco mais caro. Mas, em compensação, quando você regulariza, você tem um patrimônio de milhões, porque terra hoje no Brasil está valendo muito. Está valendo muito. Chega para você, doutora, casos de clientes que já procuraram outro advogado e não conseguiram resolver, e aí foi até você para resolver. Eu costumo dizer que são os aventureiros que acabam pegando algo que não dominam para resolver, e acabam atrapalhando o processo. Acontece muito com você? Acontece. A pessoa às vezes vai num advogado, aí ela não sente confiança. O problema da usucapião extrajudicial é que se você der entrada errada ali e o procedimento não for, o oficial vai indeferir e aí só acaba a justiça. Então, às vezes, a pessoa chega já tendo tentado a usucapião extrajudicial com alguém, com algum outro profissional que não conseguiu, que às vezes não conduz bem, e aí agora só indo para a justiça. Mas acontece, tem muito amador, né? Tem muita gente. E outro ponto, assim, que eu acho fundamental, não sei como é que vocês conduzem lá no escritório, mas se eu sinto que não vai dar registro, eu não entro. Tem gente que entra. Não, eu quero meus honorários. Sabendo que não vai dar registro, a pessoa entra. Eu não. Eu faço aquela análise. Isso aqui, dificilmente, se tiver um inventário no meio, que eu sei que o oficial vai exigir um inventário, porque tem um inventário logo ali. Pai e mãe falecem, os filhos herdam, aí tem um que fica 20 anos, aqui é o usucapião. Ele vai exigir o inventário. Você vai estar burlando o imposto do Estado. É meio questionável isso. Super questionável, mas quem vai dar lá a chancela é o oficial. Sim. Então, às vezes, eu converso antes com o oficial. Vou lá, faço uma consulta, assim, de forma informal. Olha, tem essa situação, o que você acha? Se ele sinalizar que não vai dar... Mas o oficial, ele sempre vai falar que não vai dar. Se a gente for perguntar para ele... Ele vai criar alguma dificuldade. Por quê? Porque o oficial, ele não quer, falando de forma bem clara... Ele não quer que o dele fique na reta. Isso aí. Porque quem responde... É ele, pessoalmente. É ele, pessoalmente, com o seu próprio patrimônio. Então, ele vai falando, melhor fazer um inventário e tal. Só que tem muita jurisprudência que dá amparo para que a gente escolha a melhor opção para a regularização do imóvel. E a gente já teve umas assim. A gente teve uma recentemente agora em Itaipu, de um cliente nosso, que é até um desembargador aposentado do TRT, e que foi exatamente isso, né, Felipe? Basicamente foi a mesma coisa. Até voltando um pouquinho, eu acho que a questão é o amadorismo, que a doutora mesmo falou. Muita gente acaba entrando na usucapião extraordinário, vê um podcast ou lê um artigo, entende e acha que é uma coisa muito simples, que hoje em dia acaba sendo vendido de uma forma muito simples, né, doutora? Como se fosse fazer um divórcio. E não é. E não é. A complexidade, a necessidade do estudo. Lá no escritório também, a primeira consulta que a gente faz com o cliente é nesse sentido, né? Para entender o caso por completo, para ver a melhor via de regularizar o imóvel. E aí, seja o usucapião, a edificação compulsória, ou mesmo regularizar seguindo o princípio da continuidade ali, a cadeia, fazendo um inventário, fazendo uma escritura. E também é de suma importância o que a doutora mesma falou, o contato com o tabelião, com o examinador. Isso a gente faz também no escritório, né? Constantemente a gente está no cartório de registro de imóveis conversando e vendo a melhor via de regularizar. Fazendo ali como é que eu vou dizer? Uma política da boa vizinhança. Isso, uma conversa da boa vizinhança. Uma política da boa vizinhança. É bom que seja feito. Eu concordo 100% com você, 1000%, em que se não dá para fazer, a gente não pega. Mas, em contrapartida, a gente sempre vai tentar buscar a solução, né? A solução melhor.
Isso aí. Melhor para o cliente, porque não faz sentido. Imagina agora, né? Tem projeto de lei aí para elevar o ITCMD a 30%. Então, você imagina como que o meu cliente que herdou um patrimônio, vamos botar em um imóvel de R$1 milhão, um ITCMD de 30%? 300 mil? 300 mil para regularizar aquele imóvel, acabou o imóvel. Eu brinco que é o quarto herdeiro, são 3 filhos, o quarto herdeiro é o Estado, entendeu? Acabou, não sobra. Primeiro que, se for só 1 milhão, só por isso que é importante a holding. Se for 1 milhão o patrimônio e é só esse imóvel, acabou. A família tem que vender esse imóvel. Eles não vão conseguir arcar com as custas no inventário. Então, se tem alguém que ficou lá durante 10 anos residindo, cuidando do imóvel, e os outros herdeiros dormiram no ponto... Isso aí, ele tem direito, concordo. Ele pode requerer, assim, acho que já tem... A gente tem já tem jurisprudência, do STJ, se eu não me engano. Que herdeiro que tomou conta, que assumiu todas as despesas, ele tem sim. E de fato tinha posse com ânimo de dono, ele pode usufruir. Acho que é a ministra Nancy Andrighi, né? A decisão dela. Agora... Essa questão de amadorismo, né, assim, eu acho que a gente, no Brasil, falando de forma geral, né, nós que fazemos um trabalho acima da média, né, quando eu digo acima da média, acima dos padrões do que a maioria está acostumado. Cara, a gente está muito, mas não é que querer, porque Leonina é fogo, né, mas é que... mas é verdade. É verdade. A gente tá mil vezes acima dessa galera. Mais preparado. Que tá entregando ali um feijão com arroz podre. Porque não é nem um feijão com arroz bom. É um feijão com arroz podre. Porque, caso recente que a gente recebeu lá no escritório, já tinham passado por 3 ou 4 advogados. É verdade. Aquele caso da adjudicação. Isso. E ninguém resolvia. Cara... 3, 4 advogados. Como assim? Eram quase 10 anos que eles estavam tentando regularizar esse imóvel. Gente, imagina então, quanto de dinheiro não foi gasto. E é uma coisa que a gente pegou, o Felipe pegou, Marcelo, isso aqui a gente consegue resolver assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer... A gente nem precisou de processo. A gente conseguiu... Né? Tudo pelo extrajudicial. Tudo pelo extrajudicial. Tudo pelo extrajudicial. Eu falo que o extrajudicial ele veio para revolucionar o direito. Cada vez menos justiça e mais o extrajudicial, porque é mais rápido. A pessoa, às vezes é mais caro do que a justiça, mas é um procedimento mais rápido e desafoga a justiça. Sim. Deixa para a justiça o que não dá para resolver no âmbito administrativo. Sim. E agora, assim, ainda pegando sobre isso... Assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter também com o cliente é alinhamento de expectativas. Né? Verdade. Então, assim, muitas vezes, e a gente bate muito nisso, né? Porque eu prefiro surpreender com algo positivo tendo antes explicado para ele todas as possibilidades negativas que poderiam ocorrer, do que a gente vender ali a solução e chegar lá na hora... Pô, não é isso, vai ter que ir para a justiça. Então, essa questão do alinhamento de expectativa, você dizendo, olha, a gente vai tentar esse caminho. Tem possibilidade, mas... eu faço dessa maneira também. Pode ser que a gente tenha que caminhar depois por um outro caminho, que você vai ter que pagar mais imposto, você vai ter que pagar mais custos, você vai ter que... Mas eu quero o caminho melhor para você. Né? Só o fato do cliente já procurar para regularizar já mostra... uma mentalidade de querer resolver. Então, assim, se vai ser o caminho extrajudicial ou vai ser outro, acho que a pessoa que está focada em resolver, ela vai seguir a orientação do advogado. Às vezes você vai pelo caminho extrajudicial e, infelizmente, não consegue. Isso pode acontecer. Aí você tem que alinhar a expectativa. Se isso acontecer, tem lá o judicial, que é o que a gente... É o último recurso, digamos assim, né? Mas é isso, é alinhar um pouco dessa expectativa com o cliente, de modo que ele saiba ali que, eventualmente... eu acho que isso em qualquer profissão mesmo. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão, porque essa transparência, boa fé essa ali... comunicação clara, essa escuta ativa com o cliente, né? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Bom, Filipão... Né? Queria primeiro aqui, acho que a gente está caminhando para o fim, né? Priscila, antes, queria mais uma vez te agradecer e queria saber se você quer deixar algum recado aqui para quem segue você
ou alguma novidade que você tenha para contar. A gente conversou um pouco antes ali, né? Queria agradecer a presença, o convite, uma honra estar aqui com vocês hoje, uma conversa muito produtiva e informativa, né, para as pessoas que vão nos assistir. Vou deixar uns recados aqui, meu Instagram é prisciladantas.adv, a gente fala diariamente no Instagram sobre regularização de imóveis rurais, agora também com a mentoria Regulariza Rural, em que a gente vai abrir aí vagas para as pessoas que têm interesse em trabalhar com regularização de imóveis rurais. Bacana, a gente começa semana que vem e vai abrir as vagas, o carrinho da mentoria. Mas é só para advogado? É para advogado, mas também para profissionais que atuem com regularização, porque o bacana da regularização é que nem todas as atividades são privativas de advogado. Então, muitos dos procedimentos extrajudiciais podem ser conduzidos por profissionais que atuam. Agrimensores, topógrafos, profissionais, engenheiros ambientais, tem muita coisa ali que você consegue fazer. Fora o uso capião, que é exigida para o advogado. Só é preciso, não tem jeito. A maioria dos procedimentos não requer, né? Não são privativos de advogado. Então, a mentoria é para advogados e pessoas também que atuam ali com regularização. Bom, um oceano azul aí para quem quer trabalhar com essa área rural, né? Enfim, muito bom saber. Vamos lá. Felipe, queria agradecer também a primeira vez que ele vem aqui participar conosco. Muito bom ter você aqui com a gente, compartilhando aqui do seu conhecimento. Felipe, ele está estudando muito, né? Se dedicando muito. Ela é o meu número 1 lá na questão de hoje regularização de imóveis, meu braço direito lá nesse sentido. E quer deixar algum recado aí para quem está nos assistindo? Não, então somente... Siga Marcelo Benevides, siga @Marcelo Benevides, siga Marcelo Benevides, ADV. Advogados, é isso. Doutor, só agradecer pelo convite e agradecer também a aula da doutora que eu já sigo no Instagram. Aula, né? Boa, eu já sigo no Instagram. Aprendi muito. E continuarei seguindo, aprendendo um pouco mais de uso capião rural. Obrigada, doutor Felipe. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, doutora E você? Quer falar mais alguma coisa, Também Paixão? queria agradecer. Eu estou aqui como uma pessoa leiga, mas que tem você dúvidas. Não é leiga, não, você... leiga no sentido... No direito. No direito. Você é do seguro. Sim. Você quase não falou do seguro do agro, né? Mas a gente fala depois sobre isso. Sim. Né? A gente pode voltar depois aqui, chamar a Priscila pra gente falar só sobre essa parte. Seguro do agro é fundamental para o agronegócio. Super importante. Seguro ambiental, a gente pode unir aí esses... Achei ótimo. Já rola até uma parceria. Com certeza. Vamos conversar aqui depois. Gente, queria agradecer vocês mais uma vez. Muito obrigado pela audiência. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Até um recado importante, tá? Luísa, depois você pega esse recado aqui e coloca ele lá no início do vídeo, tá? Olha, você que gosta aqui do nosso trabalho aqui do Benecast, você que está acompanhando a gente aqui no canal Marcelo Benevides Advogados, eu quero te fazer um convite para você, antes de mais nada, e agora, nesse minuto, se inscrever no canal Benecast Oficial, porque os vídeos dos podcasts, eles vão parar de ser postados aqui. Então, se você gosta desse vídeo, vai para lá para você poder continuar acompanhando todos os episódios. A gente fala sobre direito, sobre seguro, sobre negócios, sobre produtividade, saúde. Tenho certeza que você vai gostar e é isso, eu conto com você lá e te vejo no próximo episódio. Um abraço e até lá!